Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Núria Educação, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique e hoje venho falar da norma 24, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, de acordo com o sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique, regido pelo Decreto número 70/2009, de 22 de dezembro. A estrutura desta apresentação segue uma sequência lógica. Começarei com a introdução, o objetivo e o âmbito da norma, depois os conceitos fundamentais, os critérios de reconhecimento e mensuração, e a seguir abordarei os temas complementares como reembolso, revisões, perdas operacionais futuras, contratos onerosos e reestruturações. Por fim, terminamos com as divulgações obrigatórias e exercícios práticos. Bom, esta norma é essencial porque aborda situações de incerteza em que as empresas têm obrigações ou potenciais obrigações, mas não sabem exatamente quando ou quanto terão de pagar. O objetivo desta apresentação é explicar de uma forma clara o propósito, o âmbito, o reconhecimento e a mensuração e as exigências de divulgação desta norma. Durante a apresentação também falarei das diferenças entre provisões e outros passivos. Entenderemos como calcular e rever provisões e analisaremos situações práticas, como contratos onerosos e reestruturações empresariais. Portanto, este tema ajuda-nos a garantir transparência, prudência e fiabilidade nas demonstrações financeiras. A norma 24 tem como objetivo principal assegurar que as entidades aplicam critérios adequados de reconhecimento e mensuração de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Na prática, isso significa que a norma orienta as empresas sobre quando devem reconhecer uma obrigação no balanço e como devem mensurá-la de forma fiável. Ela também estabelece quando uma obrigação não deve ser reconhecida, mas apenas divulgada como contingente. O propósito é reforçar o princípio da prudência, evitando que as demonstrações financeiras apresentem resultados demasiado otimistas, especialmente em contextos de incerteza. Esta norma aplica-se a todas as provisões, passivos e ativos contingentes, salvo algumas exceções importantes. Não se aplica, por exemplo, a contratos executórios, que são aqueles que ambas as partes ainda não cumpriram as suas obrigações de forma significativa, mas há uma exceção se o contrato for oneroso, ou seja, se os custos para cumpri-lo forem superiores aos benefícios esperados, então aplica-se a norma. Além disso, a norma 24 não se aplica a elementos já tratados por outras normas, como a norma 25, que regula os instrumentos financeiros. Outro ponto importante é compreender que a norma define provisão como um passivo de data ou quantia incerta, distinguindo-a de diferentes ajustamentos, como depreciação ou imparidade de ativos. Um erro
Muito comum é confundir provisões com outros tipos de passivos. Não há diferenças, mas já há diferenças importantes. As provisões caracterizam-se por envolverem incertezas quanto à data e ao valor da obrigação. Já as contas a pagar a fornecedores são valores certos e acordados relacionados com bens ou serviços já recebidos e faturados. O acréscimo de custos refere-se a bens ou serviços recebidos, mas ainda não faturados. Portanto, a principal diferença está no grau de certeza. As provisões são incertas, os outros passivos são certos e definitivos. A palavra contingente aparece frequentemente nesta norma e é importante entender o seu significado. Uma provisão é uma obrigação incerta, mais provável e mensurável, portanto, reconhecida. Um passivo contingente é uma obrigação possível, mas cuja existência depende de eventos futuros incertos, e por isso não é reconhecido, apenas divulgado. Por outro lado, um ativo contingente representa um possível ganho futuro que também não é reconhecido, para evitar o reconhecimento de rendimentos que podem nunca se realizar. Assim, nós podemos resumir que as profissões são reconhecidas, contingentes, apenas divulgados. A norma 24 estabelece três condições cumulativas para que uma provisão seja reconhecida. A primeira é que deve existir uma obrigação presente, seja ela legal, que é imposta por lei, ou construtiva, que é criada por práticas da empresa ou expectativas de terceiro. A segunda é que deve ser provável uma saída de recursos econômicos e a terceira, a última, deve ser possível fazer uma estimativa fiável do valor. Se qualquer uma dessas condições não for satisfeita, a provisão não deve ser reconhecida, o que garante que apenas obrigações reais mensuráveis afetam o balanço, evitando distorções. Uma obrigação presente resulta de um acontecimento passado, que chamamos de acontecimento que cria obrigações. Esse acontecimento só é considerado assim quando a entidade não tem alternativa realista senão liquidar a obrigação. Isso pode ocorrer de duas formas: por imposição legal, como multas ou penalidades, ou por obrigação constitutiva, quando a entidade criar expectativas válidas de que cumprirá uma promessa ou compromisso. Portanto, uma empresa cria uma obrigação não apenas ao assinar um contrato, mas também quando o seu comportamento cria confiança junto de terceiros. Os passivos contingentes não devem ser reconhecidos no balanço, mas devem ser divulgados sem nota, a menos que a probabilidade de saída de recursos seja remota. O mesmo princípio aplica-se aos ativos contingentes, que só são reconhecidos quando a entrada de benefícios econômicos é praticamente certa. Ambos devem ser avaliados continuamente para verificar se houve alteração na probabilidade do ensino. A mensuração de uma provisão deve refletir a melhor estimativa de valor necessário para liquidar a obrigação. Essa estimativa baseia-se em julgamento de gestão
experiência em situações semelhantes, relatórios de peritos independentes e evidência obtida após a data de balanço, considerados enquanto o valor temporal do dinheiro for relevante, a posição deve ser atualizada para o valor presente, usando uma taxa de desconto antes de imposto. Quando se espera que parte do dispêndio de uma provisão seja reembolsado por outra entidade, como uma seguradora, o reembolso só é reconhecido se for quase certo que está recebido. O reembolso é registrado como ativo separado e nunca pode exercer o valor da provisão. As provisões não são definitivas. Elas devem ser avaliadas no fim de cada período contabilístico para refletir a melhor estimativa atual. Se deixar de ser provável uma saída de recursos, a provisão deve ser revertida. Além disso, uma provisão só pode ser utilizada para a finalidade original. Por exemplo, uma provisão para litígio não pode ser usada para compensar custos de reconstrução. A norma 24 aplica-se a três situações práticas muito relevantes: perdas operacionais futuras, não se reconhecem períodos, pois não representam obrigações presentes. Contudo, podem indicar imparidade de ativos de acordo com a norma 18. E o segundo são contratos onerosos. Quando os custos para cumprir um contrato excedem uma provisão pelo valor da perda esperada. Uma menina. Em seguida temos a restauração, em que uma provisão só é reconhecida quando há um plano formal que identifique claramente o negócio afetado, as localizações, os funcionários abrangidos, os custos e o calendário de execução. E quando a entidade cria expectativas válidas junto a afetados, seja iniciando a implementação ou anunciando publicamente o plano. A norma exige um conjunto de divulgações obrigatórias para cada categoria de provisão, de modo a garantir a transparência e a compreensibilidade pelos utilizadores das demonstrações financeiras. As entidades devem divulgar o valor inicial e final das provisões, as provisões adicionais e as reversões, as quantias utilizadas, o aumento da quantia descontada e os efeitos de alterações na taxa de desconto. Agora passamos às dúvidas frequentes. Primeira em anos anteriores não foi constituída provisão para uma liquidação adicional de impostos que está a ser contestada pela entidade. Deve manter a mesma posição? Não. A provisão é uma estimativa contabilística sujeita a alterações, nesse caso, por evolução da jurisprudência, entre outras possíveis causas. Assim, terá de ser novamente analisada a necessidade de reconhecimento da provisão, tendo em conta os dados atuais.
Segundo, em anos anteriores, reconhecemos uma provisão para uma liquidação adicional de impostos que está a ser contestada pela identidade. Devo manter a provisão? Não. Os argumentos da questão anterior aplicam-se a esta situação. Aqui poderemos vir e reconhecer a provisão se considerarmos agora que a perda já não é provável. A terceira, que é o reconhecimento da provisão relativa a um processo judicial de anos anteriores deve ser contabilizado nos resultados transitados? Não. Caso se considere que o reconhecimento este ano é consequência da alteração estimativa contabilística, a contrapartida serão os gastos do exercício. Se considerarmos que a provisão deveria ter sido reconhecida em anos anteriores, estamos perante a um erro, devendo-se efetuar a aplicação retrospectiva. Passemos aos exercícios que abordam desde o reconhecimento de provisões até situações específicas como contratos onerosos e reestruturações, assim que é. Temos o número 1, que diz: um fornecedor utilizou uma matéria-prima de baixa qualidade que implicou reclamações do cliente, o que terá de ressarcir aos seus clientes finais por prejuízos com esta situação. O cliente já informou ao fornecedor que ele terá de suportar esses gastos, guardando-se dos clientes finais um levantamento de prejuízo. Qual é o tratamento dessa situação nas contas? É provável que exista um pagamento resultante de um acontecimento passado. No entanto, não se consegue obter uma estimativa fiável da obrigação. Assim, não estão cumpridas as condições para o reconhecimento de um passivo. Estamos perante a um passivo contingente que terá de ser divulgado nas notas às contas. O primeiro passo para poder responder a essa questão é identificar se há uma obrigação presente. E podemos verificar que sim, há um evento passado. E o segundo passo é verificar se é provável que haja saída de recursos. E é provável que haja saída de recursos. O terceiro é conseguirmos estimar o valor presente de forma confiável. Como a resposta já diz, não conseguimos estimar o valor de forma confiável, porque ainda aguardamos o levantamento dos prejuízos. E o quarto é dar a resposta, que não reconhecemos uma provisão, mas divulgamos como passivo contingente nas notas. Muitos erram ao reconhecer a provisão antes de ter uma estimativa confiável. Então, é importante lembrar que sem estimativa confiável, nós só iremos divulgar a provisão. 2. Um ex-empregado moveu um processo judicial reclamando uma indemnização de 50.000 meticais no ano N. A perda foi considerada provável em N mais 1. Considera-se que a perda é possível. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Considera uma taxa de imposto sobre lucro de 30%.
Aqui neste exercício, nós avaliamos o reconhecimento e a reversão de provisões, além do impacto no imposto deferido. Então, primeiro nós devemos reconhecer a provisão no ano N. E para tal, nós iremos debitar a conta 66 provisões do período, processos judiciais em curso, no valor de 50.000, em contrapartida da conta 48 provisões, processos judiciais em curso, no valor de 50.000. E de seguida nós iremos reconhecer o ativo fiscal. Vou colocar aqui pelo reconhecimento do ativo fiscal. Pelo reconhecimento do ativo fiscal. Então, nós teremos a conta 4461, ativos por imposto deferidos, em contrapartida da conta 852, imposto sobre rendimento, imposto deferido. Esses 15.000 são da dedução de 30%, dos 50.000. Trinta por cento de 50.000, 30% dos 50.000 resulta nos 15.000. Após os lançamentos do ano N, nós iremos estar no ano N mais 1, a reversão da provisão, em que nós teremos a conta 481, em contrapartida da conta 7431, no valor de 50.000, como podem ver, pela reversão da provisão. E iremos também debitar a conta 85, aqui, 85, em contrapartida da conta 4464 no valor de 15.000. A reversão do ativo fiscal só ocorre se houver certeza de uma realização. Na dúvida, mantenham a provisão. Temos aqui o exercício 3. Uma empresa RE num processo judicial, o montante reclamado é significativo e o processo está numa fase inicial. E embora os gestores estejam a defender energicamente a sua posição, não é possível determinar o fecho do processo. Qual deve ser o tratamento a dispensar-se
esta situação nas remunerações financeiras? Bem, trata-se de um passivo contingente nas notas das contas terá de ser divulgada a existência do processo judicial, as datas dos eventos significativos, incluindo as datas de audições, um resumo de reclamações, incluindo os valores envolvidos, a expectativa dos gestores e dos seus consultores legais sobre o despacho do processo e, caso não seja possível indicar os valores envolvidos ou avaliar o desfecho, referir esse ato. Temos a quinta questão que diz: tendo como base o exercício anterior e assumindo que a empresa não procedeu à instalação dos filtros até 30 de junho de N+1, qual é o tratamento contabilístico a ser dispensado a esta situação nas contas reportadas a 30 de junho de N+1? Bom, continua a não ser aceitável a constituição de provisão para instalações dos filtros. No entanto, poderá ter de ser constituída uma provisão para eventuais multas e ou outras penalidades que resultem deste atraso. Além disso, as contas terão de incluir uma divulgação sobre a situação. Em seguida, temos o exercício 6, que fala que durante o ano N, alguns clientes sofreram uma intoxicação alimentar numa cadeia de restaurantes. Foi movido um processo judicial contra a empresa, sendo a opinião dos advogados que será pouco provável que a empresa seja condenada a pagar qualquer indemnização. Qual o tratamento a ser dado nas contas do ano N? Não deve ser constituída qualquer provisão, uma vez que a estimativa na data de balanço é que a perda é remota. Em seguida, temos o exercício 7, que diz que em 30 de setembro de N+1, em consequência da resolução de um caso semelhante, os advogados entendem agora que será provável que a empresa venha a ter de pagar uma indemnização aos seus clientes. Deve ser constituída alguma provisão? Bom, em 30 de setembro de N+1, a empresa deve reconhecer uma provisão para indemnizações, sim, desde que seja possível estimar com fiabilidade o montante a pagar. Caso tal não seja possível, estamos perante a um passivo contingente que terá de ser divulgado nas notas às contas. Deste modo, encerra a apresentação.